Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Geralmente Halloween é associado a doces ou travessuras. As criancinhas vão na porta da sua casa e falam doces ou travessuras, e tu manda elas ir embora. Sabe daqui, meu! Só que aqui no Piuí o negócio é o seguinte, o Halloween é associado ao mal no seu estado mais puro. I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Pura maldade. E hoje, mais uma vez, a gente vai começar uma jornada por todos os filmes da saga Halloween, comentando o enredo deles, trazendo informações sobre os bastidores incríveis dessas produções e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então, apague as luzes do seu quarto, meta logo uma facada nesse like aqui embaixo, porque tá começando a saga Halloween Remake aqui no canal Piuí. Era uma pessoa que não possuía nada de bom dentro de si. Apenas o mal. Uma pessoa que não deixava like no Piuí. Caraca, velho. Que horror. Muito antes de ser o que a gente conhece, Halloween era apenas uma ideia na cabeça do produtor Irving Yablans. Yablans é espanhol? Já começamos bem, né? Que bosta! E nessa época o projeto era conhecido como O Assassino de Babás, e o seu conceito era tão simples quanto o título. Na noite de Halloween, um assassino sairia matando diversas babás pela cidade. A história era muito simples, mas quem entrou para comandar esse projeto não era nem um pouco simples, porque era o John Carpenter. Ele entrou no projeto aceitando $10 mil para ser o diretor, roteirista e compositor. Ele ia fazer tudo no filme, bobear, faria até o café. O café! Só que esse cara era muito criativo. Trouxe ali junto a Debra Hill, que era o casinho amoroso dele, participou do filme e, cara, ele fez o primeiro grande slasher. Não é o primeiro slasher que você vai falar que tem o Massacre da Serra Elétrica, mas Halloween, com certeza, é o slasher mais influente de todos. Lançado em 1978 com direção de John Carpenter e roteiro dele e da Debra Hill, Halloween nos leva ao Dia das Bruxas de 1963 na pacata cidade de Haddonfield. É lá que nós conhecemos Michael Myers, um pequeno garoto que ronda a sua própria casa enquanto a irmã dele, a Judith Myers, está lá dentro fazendo um bem bom com o namorado dela e tal. Ele vai dar um giro na casa, aproveita a distração da irmã, entra silenciosamente dentro de casa, pega uma faca e veste uma máscara de palhaço. E assim que o namorado da garota vai embora, o Michael Myers, bem pequerrucho, vai subindo as escadas com aquela câmera em primeira pessoa, vai chegando perto da irmã dele e começa a desferir várias facadas. E assim mata ela a sangue frio. E quando o moleque sai da casa e os pais chegam, tá lá o moleque com cara de... E aí, mais um dia na minha vida. E a construção dessa cena é genial, cara, porque essa câmera subjetiva, essa câmera em primeira pessoa que coloca a gente na pele do Michael Myers, ela vai construindo uma tensão e uma curiosidade na gente, porque sabe, o que tá acontecendo? Quem tá fazendo isso? O que vai rolar? E ao mesmo tempo tudo é acompanhado pela trilha enervante e muito minimalista do John Carpenter, que é maravilhosa. É uma cena que vai construindo a tensão aos poucos, cara, e a gente fica muito sinistro quando ela chega no final e a gente enxerga pela primeira vez a face do mal de Michael Myers. Que é um gurizinho. Como eu vim parar aqui. E isso é muito perturbador, né? Porque a gente acompanha tudo isso, dá pra ver que é uma criança e tal, mas como a gente não enxerga o rosto dela, no momento que a câmera abre e que a gente realmente vê ele ali sem qualquer reação, é muito perturbador, isso aí é sinistro. Dá até um arrepio, cê é louco. Michael Myers então é levado até o sanatório Smith's Grove e ele fica sob os estudos do Samuel Loomis, o nosso querido Dr. Loomis, cara, fica lá durante 15 anos. E no Halloween de 1978 ele decide que vai escapar, porque agora ele tem mais uma missão, que é continuar matando. He's gone from here. Na verdade é a véspera de Halloween, né? Porque o Halloween mesmo é o dia seguinte, quando a gente conhece a jovem Laurie Strode, que é babá do Tommy Doyle. E ela tá passeando pela rua com o garoto quando ela se lembra que ela precisa largar uma chave pro pai dela na antiga casa da família Myers. O pai dela é o corretor de imóveis, ali ela precisa fazer a mão. E aí o Tommy fala pra ela assim, não chega ali perto, essa casa aí é coisa ruim, já me disseram que é problema. Mas a Laurie Strode é mulher feita, ela não tem medo, ela vai lá, coloca a chave e se ferra, porque o Michael Myers está do lado de dentro observando. Ele tava assim, ó. Porque máscara não dá pra ver, né? Entendi. Inclusive, quando acabar o negócio da quarentena, vai ser meio foda, que às vezes eu vejo as pessoas na rua, eu tô de máscara,
E eu fico fazendo careta, sabe? Quando acabar isso aí, fudeu. Eu vou estar olhando pra ti assim, ó. E nessa altura do campeonato, o Loomis já sabe que o Michael Myers escapou e começa a investigar a cidade pra ver se encontra esse maldito. Vai até o cemitério lá onde tava o túmulo da irmã do Myers e descobre que ele violou aquele túmulo. Ele tirou a lápide e levou junto. Ele também matou um mecânico de onde ele pegou o macacão que utiliza e assaltou uma loja onde ele roubou algumas facas e máscaras de Halloween. Aparentemente, o Michael Myers não tem motivo nenhum pra perseguir a Laurie Strode. Simplesmente ele tava lá, viu a garota perto da casa dele e falou, quer saber? Vou ir atrás dela. E é isso aqui que faz esse personagem ser tão legal. Porque ele tem aquele rosto estático, ele se move devagar, com uma forma. Eles inclusive chamavam ele só de Shape, né? Nos roteiros originais e tudo mais, porque ele era uma forma que perseguia a Laurie Strode. Então a gente fica se perguntando, cara, por que ele persegue ela tanto? Quais que são as motivações? Será que ele olhou pra ela e pensou, nossa, mas parece a minha irmã? O que será que tá motivando ele? E essa questão, o que realmente é o legal do filme, tá ligado? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mata todo mundo! Até porque o roteiro não explica, o que é maravilhoso. E aí, nas perseguições, que o Michael Myers começa então a ficar obcecado com a Laurie Strode, a gente tem duas marcas registradas de Halloween, que são a trilha sonora do John Carpenter, especialmente o tema de Halloween, que ficou famosíssimo, ele é repetido algumas vezes durante o filme, e é impossível, esse negócio fica na cabeça da gente pra sempre. E além disso, são as cenas em que a gente vai ver o Michael Myers geralmente no fundo, entendeu? O protagonista vai olhar, vai pegar ele de relance, mas quando olhar novamente, ele já não está mais lá. Ou é até uma cena memorável do Dr. Loomis, que ele tá conversando ali com o policial e tal, ele tá trocando ideia, cara, não sabemos que encontrar o Myers e tal, ele é muito perigoso, daqui a pouco passa um carro assim atrás dele, e o Loomis não vê, mas a gente enxerga quem tá dirigindo, é o Michael Myers, tranquilaço, mó paz. E esses momentos fazem esse apelido The Shape fazer muito sentido, entendeu? Porque ele realmente, ele tá sempre por ali, mas ele tá em segundo plano, a presença dele é ameaçadora, é assustadora, e cara, esse personagem é foda, velho. I'll be in bed by 9, okay? Have a good night, dear. Bye-bye. Justamente esse lance do Michael Myers não esboçar a reação é o que torna ele tão emblemático assim, cara. E o Loomis, ele começa a conversar com o xerife e ele fala, ó, esse cara é muito perigoso. Ele consegue convencer o xerife que o Michael Myers é um perigo, eles precisam ir atrás do cara. E aí eles vão na antiga casa dos Myers, porque ele, que é um psiquiatra, deduz, pô, ele vai voltar à infância dele e tudo mais, vai pra lá. Eles vão e lá rola o diálogo mais memorável desse filme, que é justamente o Dr. Loomis descrevendo o Michael, falando que ele conheceu o Michael há 15 anos e que nessa época falaram pra ele que dentro daquele garoto não existia nenhum tipo de consciência ou emoção. The blackest eyes, the devil's eyes. E aí, a partir disso, ele começou a estudar o Myers, levou 8 anos tentando alcançar ele para perceber que ali só existe o mal em seu estado mais puro. Ou seja, o Michael Myers é o capeta em forma de guri. O capeta em forma de guri. E pra isso ficar mais claro ainda, sabe o que o Michael Myers faz, Léo? Não me lembra disso, cara. Ele mata um cachorro. Um ser que mata um cachorro, ele assinou o atestado mundial de que ele é o demônio, entendeu? Ele é podre. Ele é podre. E por isso que eu não torço pelo Michael Myers. Geralmente, nesses filmes de slasher movie, o cara torce pelo assassino, né? Mas como o Myers matou um cachorro, eu não posso torcer pra ele. Ai, que maldade, cara! Mas calma que ele tem uma motivação pra matar o cachorro, tá? Porque na noite do Halloween, o Dr. Loomis está na casa dos Myers, esperando ele aparecer, o xerife tá rondando a cidade em busca dele, a Laurie tá cuidando do Tommy Doyle, e do outro lado da rua tem uma amiga dela que tá cuidando de uma outra garotinha, também é babá, amiga dela. E aí o Myers começa a rondar a casa, quer matar ela, o cachorro começa a latir, aí ele vai lá e apaga o cachorro. Tá, tu tá querendo dizer que isso é uma motivação. É uma motivação dele, né? Tu acha legítima? Eu acho uma motivação legítima dele. Você já ouviu falar em psicopata? A Anne é muito merdeira e quer transar. Então o que ela faz? Pega aquela criança que ela tava cuidando, larga na Laurie e volta lá pra fazer o bem bom. Só que, cara, antes de chegar no bem bom, o Michael Myers vai lá e fala, ó, minha filha, você não vai transar aqui não. E vai lá e mata ela. E assim, é uma característica interessante que a gente percebe na direção do John Carpenter. Ele deixa as coisas acontecerem, entendeu? Deixa acontecer.
A menina entra na cozinha, pega o negócio, vai pra lavanderia, volta, e a câmera vai acompanhando ela. Sempre que a câmera troca um pouco de lado, às vezes tu vê o Michael Myers aqui, ou a sombra dele, ou o vulto dele, e isso vai ajudando a construir a tensão, entendeu? Você pode falar, nossa, mas esse filme aqui parece ser muito lento. Mas quando tu começa a imaginar que ele tá querendo construir essa tensão, tudo fica funcional, entendeu? E diferente dos filmes atuais, o Halloween não usa a trilha pra entregar pra gente o que vai acontecer, entendeu? Então não é antes do jump scare que a trilha baixa e fica mudo. Ou a trilha não fica subindo pra avisar a gente a hora que a gente deve ficar muito assustado, entendeu? Não, é o todo. Funciona tudo bem, cara. Que o John Carpenter é um deus. É, verdade. Deus. Bom, mas na sequência mais mortes acontecem, porque mais gente quer transar e tal, só que dessa vez o Michael Myers chegou um pouco atrasado, porque uma garota lá consegue fazer o bem bom, e quando ela levanta pra buscar uma água, e o outro cara levanta pra buscar outra coisa, o Michael Myers aparece e mata o cara. E essa cena aqui que ele mata o rapaz é bem memorável. Ela não faz muito sentido falando da gravidade, né, porque ele enfia a faca e o corpo fica retinho assim, né, ele deveria cair, mas ele não cai, fica aqui, ó. Mas a cena é legal. E visualmente é muito massa, né? Ah, caramba. E a morte da garota também é muito legal. Ela tá falando no telefone com a Laurie Strode, o Michael Myers mata ela, e aí a Laurie Strode, que não é boba e é um grande diferencial dela enquanto protagonista de filme de horror, ela percebe que tem uma coisa errada e vai até a casa investigar. E aí quando ela chega lá, já sabe, ela encontra os corpos no chão, encontra a lápide da Judith Myers e é encontrada pelo Michael. É impressionante como o Sexta-feira 13 de fato é uma cópia do Halloween, né? Quando tu começa a reparar nesses negócios de construção de cena, eles tentar fazer uma cena cadenciada, que vai se construindo aos poucos. Lá no Sexta-feira 13 tem a cena do café, que demora um monte. 12 anos. Porque o cara que tá fazendo não era John Carpenter, ele não sabia fazer tão bem quanto. Ou a hora que acontece a grande batalha final e começa a aparecer vários corpos mortos lá na Sexta-feira 13. Aqui acontece também, só que antes. E melhor. Aprende com o pai. E aqui começa uma grande batalha entre a Laurie Strode e o Michael Myers. E é legal porque, cara, ela não é uma protagonista burra, que nem o Léo falou. Então, quando ela pega uma agulha de tricô, ela vê que ela vai conseguir se defender e enfia no olho dele, tá ligado? Isso é muito legal. E é legal também o fato de que o Michael Myers cai, ele parece estar morto, só que, cara, esse filme aqui, ele é o rei dos slashers, e é por isso que o Michael Myers cai e ele se levanta sem esboçar qualquer emoção, qualquer grito de dor, e ele continua essa caçada, ele é uma máquina imparável, entendeu? Isso é demais. E o Léo falou que a trilha principal é muito boa, mas essa trilha de perseguição também é muito boa, que é um teclado de tan. Get in there, come on, Tommy. Now lock the door. E é muito legal, cara. Nossa, essa trilha, ela é minimalista e ela vai te deixando tenso, cara. Puta merda, que filmaço, velho. Que demais! E assim, essa batalha acontece da seguinte forma. A Laurie Strode vai lá, machuca o Michael Myers, ele cai e volta. Daí ele machuca ela, e daí ela derruba ele cai e volta. E toda hora ele tá levantando, entendeu? Só que tem uma hora que ela tem certeza absoluta que matou ele. Porque ela atacou ele caiu no chão e ficou lá esticado. Então ela levanta, vai falar com as crianças e fala, ó, acabou. O Bugman morreu, como eu chamo o bicho papão e tal, né? Acabou esse pesadelo. Só que não, cara. Não. Quando ela tá ali conversando com as crianças, aparece no fundo o Michael Myers levantando bem devagarinho. E esses momentos em que o Michael Myers tá em segundo plano são maravilhosos, cara. Meu Deus, todos os filmes de slasher copiaram isso depois. Esse filme aqui, ele criou uma tendência tão forte e é um negócio tão legal, entendeu? Porque é meio inesperado, tá acontecendo lá no fundo, assim, é muito legal. Eu adoro esse filme, cara. A Laurie Strode então manda as crianças saírem correndo dali, pedirem ajuda, elas saem gritando e o Dr. Loomis ouve, cara. E aí ele sai correndo lá pra casa e ele chega no exato momento em que o Michael Myers tá sem a máscara, porque a Laurie Strode tirou e a gente vê de relance o rosto dele. O que também é bem legal, porque tipo assim, dá pra ver, mas ao mesmo tempo não dá, entendeu? E é um rosto normal, entendeu? Não tem nada de, ele é um monstro e tal. Não, ele é só um rosto normal que tá com o olho ferido. E daí o Loomis pega e aplica uma sequência de tiro nele. E a gente fala assim, pô, depois de 5 tiros no malandro e ele caindo da sacada, ele vai morrer. E daí a gente fica feliz e tal, o Loomis fala, agora acabou essa parada e tal. Daqui a pouco a câmera volta e mostra que ele se levantou e conseguiu escapar. Ou seja, o pesadelo continua.
Halloween foi um sucesso de bilheteria e crítica, porque esse filme custou apenas 300 mil dólares e faturou 70 milhões. Você tem ideia do que é isso, cara? Lá em 1900 e pedrinha, velho. Cara, e olha só, 300 mil dólares nessa época era nada de dinheiro. Se a gente faz a correção pros dias de hoje, é nada de dinheiro. Não dá pra lançar um filme pro cinema com essa grana. São filmes pra home video, entendeu? Mas eles fizeram, deu certo, cara. Halloween deu início à onda de slashers. Sim, teve Massacre da Serra Elétrica antes. Mas Halloween definiu as características desse subgênero, estabeleceu um padrão de qualidade, uma régua que pouquíssimos conseguiram chegar e ainda contribuiu para popularizar o Dia das Bruxas no mundo todo, cara. Esse filme aqui extrapola o cinema, entendeu? É do caralho. E esse filme tem vários detalhes de produção que são coisas muito simples, mas que, cara, acabaram funcionando demais. Por exemplo, a máscara do Michael Myers era uma máscara do William Shatner, que era o Kirk lá do Star Trek. Pegaram essa máscara, deram uma modificada e fizeram esse rosto emblemático aqui. Daí você fala, cara, mas foi na cagada? Sim, foi na cagada. Conseguiram fazer uma máscara genial na cagada. Isso que é sensacional desse filme, cara, porque esse filme mostra que não precisa ter dinheiro pra fazer as coisas. Esse filme aqui ele é muito bem feito. A Deborah Hill, ela trabalhava como babá, aí ela ficou responsável pelos diálogos envolvendo isso. O Carpenter focou na construção do mito do Michael Myers. E os caras juntaram isso com um roteiro bom, com ótimos diálogos e uma direção impecável e fizeram um filme que não precisa de sangue, que não precisa de gore, que não precisa de dinheiro pra assustar, velho. Exatamente. E até hoje tem uma porrada de gente aí tentando fazer filme, colocando tudo isso aí que o Léo falou. Ai, meu filme não tem roteiro, então vamos botar um monte de gore, gente sangrando, e não chega no pé desse filme aqui. Não consegue.